Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Boa noite a todos os irmãos. Uma noite especial. Noite na qual nós estamos reunidos. Aí você na sua casa, no seu lar. Para podermos adorar o nome do Senhor. Que Deus possa entrar dentro do seu lar. E que você possa adorá-lo, Ele em espírito e em verdade. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Salmo, capítulo 34. Até o verso 10, que diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Glória a Deus. O Senhor nos fala através desse salmo de Davi, que em todo tempo o Senhor estará conosco, independente daquilo que nós estejamos enfrentando, independente daquilo que nós possamos estar vivendo. O Senhor é conosco. Clamou o aflito e o Senhor ouviu, livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor ele está ao redor daqueles que o temem. Que nós possamos confiar no Senhor a cada dia. Que você possa confiar no Senhor a cada instante. Que você possa se entregar completamente a Ele. Todas as suas angústias, todos os seus temores. Porque o Senhor está contigo. Que você possa crer, que você possa acreditar que o Senhor é Deus e Ele é poderoso. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor para estar abençoando o louvor, abençoar a palavra desta noite e abençoar cada um de vocês. Amém? Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Pai querido, falando com o Senhor, de poder estar pedindo a Ti, ó Pai, para estar abençoando, Senhor, o louvor nessa noite, estar abençoando, Senhor, a palavra, está abençoando tudo aquilo que foi feito, Senhor, que está sendo feito para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa visitar cada lar nesta noite, que o Senhor venha trazer a Tua alegria, que o Senhor venha trazer a Tua paz em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vemos a glória do Senhor neste lugar. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Senhor, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui no seu lar. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando
ser bem. Vou louvando o seu nome, porque o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, é graça e paz. Bom estar junto com os irmãos aqui novamente, né? Mesmo de forma virtual. Nós estamos num novo processo da nossa igreja, a Igreja Batista Missionária Shalom, onde nós estamos mudando a igreja de local físico. Claro que todos nós somos igreja, nós sabemos disso. Mas o endereço dela físico está sendo mudado, né? E temos a pretensão de, no domingo, dia 14, sem ser nesse domingo, agora no próximo, nós temos o nosso primeiro culto presencial dentro dos parâmetros colocados pelo governo, amém? Dito isso, vamos à palavra do Senhor para essa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, tá? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Então vamos lá? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 15, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem no fogo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Palavra do Senhor. Senhor, abençoa-nos nessa noite que estamos nesse momento para meditar, compreender, abrindo nossos corações para ouvir a Tua palavra, aquilo que vem do Senhor para os nossos corações. Senhor, todo impedimento, toda ação maligna com o intuito de destruir a semente que está sendo lançada caia por terra. E que todo espírito humano agora esteja cativo ao Espírito Santo de Deus, que possa estar ministrando agora cada mente, cada coração, cada família, nesse momento em que esta palavra está alcançando. É nosso desejo, nosso pedido e nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, aqui nós temos uma parábola interessante. Jesus estava terminando o momento de ceia com seus discípulos, naquela questão do pão, do vinho, do fruto da videira, e de repente ele começa a trabalhar essa questão da videira e o exemplo da videira. Mas nós só vamos conseguir entender essa passagem se nós entendemos alguns outros trechos. Por exemplo, Salmo 80, versículo de número 8, fala assim: Trouxe uma vinha do Egito, lançastes fora os gentios e a plantastes. Então, uma vinha plantada na terra. Já em Isaías 5, 7, na parte A, fala assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel.
Então, a vinha do Senhor dos Exércitos era o povo de Israel. Mas essa vinha, ela nunca deu fruto adequado. Ela se mostrou uma barra brava, uma videira brava que não dá frutos. É preciso ter em mente que, para entender esta passagem, quando Jesus diz que ele é videira verdadeira, entendemos que é uma videira falsa, uma videira que não dá o fruto como deveria ser. Nesse momento nós vemos aí o contraste com o fracasso de Israel, que Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. Isso é, aquele que, para quem Israel apontava, aquele que produz realmente o bom fruto, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, em princípio, já tinha substituído a questão do templo. Ele é o templo. Jesus é Deus que habitou entre nós, tabernaculou entre nós. As festas judaicas, como é a questão da Páscoa judaica, a última Páscoa, Jesus fez com seus discípulos, iniciando agora o momento de ceia do Senhor, uma nova aliança. Então as festas judaicas substituíram a Moisés, né? O próprio Moisés disse que depois de mim viria um outro profeta maior do que eu. Então Jesus também faz isso. Vários lugares santos, é aqui que deve adorar, não é aqui que deve adorar, como a mulher samaritana no poço, e ele falando que os verdadeiros adoradores devem adorar o Senhor em espírito e verdade. E nesse ponto ele substitui Israel como o próprio local do povo de Deus. O local do povo de Deus não é mais um local físico, mas é um local espiritual, onde todos vão à presença do Senhor através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida para se chegar ao Pai. Então ele substitui Israel, que era uma videira que não dava frutos, e ele se mostra a videira verdadeira. Um povo que tinha apostatado da fé, tinha decaído da fé, e o próprio Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. Nós temos algumas coisas interessantes para entender essa passagem bíblica. Primeiro ponto que nós vamos desenvolver é que a videira é Jesus. Então nós vamos ver o papel da videira, a ação da videira, como a videira age. E nós temos também o lavrador, aquele que trabalha a terra, aquele que planta a semente, porque foi o Deus Pai que enviou a Cristo Jesus e o plantou no meio do povo de Israel e o plantou nessa terra para dar fruto. E nós temos, por último, os ramos. Quem são os ramos? Nós, os cristãos, e o nosso papel junto à comunidade da fé. Então nós vemos aqui logo no primeiro versículo, eu sou. Então ele já se coloca usando o termo eu sou, né? Que nós sabemos como Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, eu sou. Então ele já mostra eu sou Deus, e ele fala eu sou a videira verdadeira. Então a videira verdadeira de Israel é o próprio Deus, não o povo de Deus. O povo de Deus é unicamente, assim como nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, assim como a verdade se opõe ao fingimento e à falsidade. Ele é realmente uma planta frutífera, uma planta de excelente reputação. Ele não é como aquela barra brava que enganava aqueles que colhiam dela. 2 Reis 4:39 fala que o homem foi fazer um caldo e ele pensou que tinha pegado da videira verdadeira, mas ele pegou, foi barra brava. Foi uma planta que se parece muito com o fruto da uva e não era, e havia veneno na panela. E daí é uma outra passagem bíblica, mas que mostra que a videira falsa, que não é a videira verdadeira, ela pode trazer morte, ela pode trazer destruição às pessoas, enquanto a videira verdadeira traz vida, e vida em abundância. Associações ligadas à videira que a gente pode verificar, por exemplo, é a fecundidade. Quando nós estamos em Cristo, nós somos fecundos em tudo que nós fazemos. Tudo nos vai bem.
todas as coisas nos vão bem. Nós temos a dependência de Deus, porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos ligados à união vital entre o homem e Deus. Porque o Senhor fala, toda a vara que está em mim, que não der fruto, é tirada limpa. E é aquela que dá fruto para que dê mais fruto. O que acontece? Aquela vara que não está dando fruto, o Senhor, que é o lavrador, arranca daquela árvore. E aquela que dá fruto, ele limpa, tira todas as impurezas para que ela dê mais fruto. E a ela dá mais fruto, ela é mais limpa e mais fruto ela dá. Mas o que é que nos limpa? Nós como ramos dessa videira, o que tem nos limpado? A palavra fala no versículo 4, estais em mim e eu em vós, com a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também a vós, se não estiveres em mim. Mas o versículo 3 fala, por que nós estamos nele? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, e aí nós podemos estar com Cristo e dar fruto em Cristo. Os discípulos de Jesus passaram 3 anos com ele, convivendo, andando, muitas vezes em retiros no deserto, só eles e o Mestre, aprendendo, sendo lavados, limpos pela palavra de Deus para que dê frutos. E veja bem, o galho, ele está junto da árvore ali, ele está preso na árvore, enxertado na árvore, e aí ele vai dando fruto, mas ele dá fruto porque a árvore, a videira alimenta, a videira pulsa a sua seiva, ela traz energia, ela traz força para que o galho possa produzir o seu fruto no momento adequado. E a limpeza é importante porque, à medida que o tempo passa, ela vai enchendo de garruchos, de coisas ali, ela vai ficando impedida de receber o sol de forma verdadeira. Algumas folhas que murcham e que atrapalham o sol chegar naquela folha, naquele galho que precisa do sol, que precisa da luz para que ela possa produzir o seu fruto. Então, o que o Senhor faz? Aquele galho seco, aquele galho infrutífero, aquele que está atrapalhando, joga fora. E pega e levanta a videira, porque muitas vezes a videira ela vai crescendo, né, pela gravidade para baixo. Então, o lavrador pega e coloca ela, às vezes amarra com uma linha, põe alguma coisa para que ela cresça para cima, diante do sol, para a luz, buscando energia e crescendo e ficando cada vez mais frutífera. A associação entre a videira e os ramos é importante. Nós vemos o versículo 4 e 5, né, que eu li aqui, estais em mim e eu em vós, com a vara de si mesmo não pode dar fruto. A vara sozinha, ali parada, sem estar ligada à videira, ela não dá fruto sozinha. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Versículo 5. Eu sou, novamente o Senhor reafirma o que ele fez no primeiro versículo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nossa dependência do Senhor, nossa associação com a videira, nosso entrosamento, nossa simbiose com a videira, cada dia mais nós nos alimentamos de Cristo, nós vivemos em Cristo, estamos junto a Cristo e cada dia mais nós nos parecemos com Cristo, porque nós somos cristãos. A associação com as últimas coisas também, nós podemos ver também no versículo de número 6, que o Senhor, essa mensagem aqui também é de forma escatológica, das últimas coisas, dos últimos tempos. Nós vemos que o Senhor também se preocupa com isso. Lembra, ele está terminando a ceia e está entrando aqui em vários discursos, falando realmente das coisas que iam acontecer e como os discípulos deviam se portar a partir daquele momento. Então veja o versículo de número 6, no mesmo capítulo 15. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhe e lança no fogo que arde. Fogo que arde.
onde há choro e ranger de dente. Então aqui o Senhor está falando, olha, se firme na videira verdadeira. Procure andar de conformidade com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos guia, nos orienta e nos dá alegria completa, nos restaura, nos vivifica, nos alimenta, nos fortalece. Ele é a seiva que vai trazer força e que vai nos propiciar dar frutos, frutos para a eternidade, frutos para o reino de Deus, frutos para a salvação do mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, mas cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, estarmos ali pregando, falando a tempo e a fora de tempo da palavra do Senhor. Precisamos estar em Cristo e precisamos estar na unidade, como é a unidade os Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você vê que o processo de salvação foi um processo da Trindade unida. O Pai planejou tudo e enviou Jesus. Jesus cumpriu a lei e morreu pelos nossos pecados, morte vicária e substitutiva, e o Espírito Santo continua esse processo no coração do homem, mostrando a ele a verdade, direcionando ele para a verdade. Então nós vemos logo no versículo 1, depois que Jesus fala, a sua videira verdadeira, vírgula, e meu Pai é o lavrador. Agora veja bem, imagine você como um lavrador de uma terra, ou uma pessoa que tem uma vinícola, né, onde você está plantando ali, né, uvas, né, às vezes para suco, ou às vezes para produção de vinhos artesanais, ou para venda da própria fruta. Você, como aquela pessoa que planta, você quer ter lucro, você quer ver a sua lavoura prosperar, você quer ver a sua lavoura ter rendimento. Aí imagine que você recebeu aí uma semente para plantar na sua terra, e você plantou, deu 1 ano, ela não produziu nada. Deu 2 anos, não produziu nada. Aí você vai, limpa ao redor, aduba, faz de tudo, dá mais uma chance, e essa árvore não produz nada. Quanto tempo você vai ficar com essa árvore? Né? Então, o machado já está ali na base da árvore para ser cortada. A árvore que não produz fruto, ela é lançada fora. Então, produza frutos, frutos para a salvação, frutos para a eternidade. Então, o Pai busca realmente que a sua lavoura produza bons frutos. Nós vemos a parábola dos talentos, vai muito disso, aquele que tinha 5, aquele que tinha 2, aquele que tinha 1, o que tinha 5 produziu 10, o que tinha 2 produziu 4, e o que tinha 1 enterrou o talento, em vez de produzir, e falou, olha, eu tive medo e tal, eu preferi esconder. Aí fala, ó, servo ruim e mal, por que você não deu para quem tinha mais, para que produzisse mais ainda? O objetivo do Senhor é a produtividade da lavoura, vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. Aquele crente que só enterra os seus talentos e não põe a favor da obra e do reino de Deus é servo inútil e não merece estar no reino. A função do Pai, o agricultor celestial, é dupla. Sabe, primeiro ele poda, ele apara todo o ramo, para que dê mais fruto. No ramo produtivo é sempre poupado. Assim, para que cada ramo dê mais fruto ainda, porém, o procedimento pode ser doloroso. Porque toda vez que você limpa o que é cortado ali, que é aparado, que é podado, muitas vezes causa dor, causa incômodo. Veja aí no livro de Hebreus, capítulo de número 12, do versículo 5 ao versículo de número 9. Hebreus 12, de 5 a 9. Olha o que a palavra do Senhor fala. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do teu Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrija o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nos reverenciemos. Não nos sujeitemos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos melhor? Será que nós não nos sujeitamos aos nossos pais e agora não devemos nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos, ou seja, ao Deus Todo-Poderoso? Então, o que Hebreus está querendo falar nessa passagem aqui? Se os nossos pais nos corrigem porque nos amam e nos corrigem para que nós possamos andar bem, o nosso Deus também nos corrige para que possamos crescer e produzir e ser pessoas dignas, pessoas nobres, pessoas que são pessoas que capazes de modificar a nossa sociedade de forma positiva. E o meio em que vivemos de forma positiva, os nossos familiares, amigos, irmãos, colegas. Então, se você rejeita a correção de Deus, você não é filho de Deus, porque todo pai corrige o filho que ama. Quando o pai não corrige mais o filho, não tem interesse de corrigir, é porque ele não tem amor, ele não quer o bem para aquele filho. Ao momento parece ser má aquela correção, talvez um puxão de orelha, talvez um castigo, talvez alguma coisa que naquele momento traz ira, mas o fim é proveitoso, o fim é para o crescimento. A segunda coisa que o pai faz, ele corta todo ramo que não dá fruto. Sabe aquela árvore que está morta, que está atrapalhando as outras, que ela não cresce, não desenvolve, nem permite que as outras cresçam, porque fica fazendo sombra, que fica impedindo do ramo que quer produzir, receba a luz do sol, receba o calor, receba a iluminação, receba para isso energia para o crescimento, e ela fica roubando o sol, impedindo o crescimento, abafando o crescimento. Olha que mesmo Hebreus 12, versículo 11 fala: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, de alegria, de bom, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então nós nos exercitamos, nós crescemos quando somos trabalhados. Aqueles que dão bons frutos são limpos mais e mais e crescem mais e mais. Mas muitas vezes, é como eu falei, é um processo difícil e doloroso. Nós temos também o processo da águia. As pessoas já ouviram falar muito disso. A águia, linda ave, grande e tal. Quando ela chega a um certo ponto, ela sobe ao ponto mais alto, né, de uma montanha e tal. E lá num espaço ela se fecha. E ela vai arrancando todas as penas, mudando todas as penas, diz que também as unhas, as garras, e por último arranca o próprio bico. Ela troca tudo nela, toda a plumagem, e ao ponto quando nasce a nova plumagem, novas penas, bico, tudo, quando ela está novamente formada, do ponto mais alto ela se joga para testar a sua nova plumagem. Mas para isso ela precisa trocar, e isso é um processo doloroso. Assim como o processo de cura, de libertação, de trabalhar de Deus em nós, muitas vezes é doloroso, mas é necessário. Porque se os nossos pais terrenos nos corrigem para o nosso bem, quanto mais o nosso Pai Celestial tem prazer, o desejo de nos corrigir para a nossa salvação e edificação. E também nesse processo, um processo de santificação, que é um processo contínuo, ininterrupto. Cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus e da sua palavra e do convívio com os irmãos, nós vamos nos purificando, nos santificando. Como fala aqui, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra que entra em nós e nos purifica.
Porque entenda, como o próprio Senhor Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, porque o que entra pela boca sai por lugar escuso, mas aquilo que sai da boca do homem é o que o contamina. Sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração do homem está cheio. Como está o seu coração nessa noite de domingo? Está cheio de Deus, do amor, do carinho, do cuidado de Deus, do agir de Deus, de uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra? Ou está cheio de rapina, de ódio, de inveja, de contenda, de divisão? Momento de refletir, porque a palavra do Senhor fala que Ele vai vir. E aqueles que não estiverem nele vão ser lançados no fogo nos últimos dias. Vamos falar um pouco dos ramos, e aqui nós vamos encerrando nossa prédica dessa noite, cujo título eu não tinha falado: Assim sereis meus discípulos. Você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer andar como Cristo andou e você quer ser um exemplo para essa sociedade que está perdida, que está destroçada e destruída e com medo, enclausurada, sem saber o que vai acontecer, pessoas procurando psicólogos, psiquiatras, tomando medicamentos de tarja preta, assustados, sabe, sem saber o que vai acontecer amanhã, ou muitas que estão sem o pão. Tem pessoas que estão passando tremenda dificuldade. Eu vi hoje uma youtuber falando, que eu acompanho, uma youtuber que eu acompanho, acho bem interessante o trabalho dela, e ela falando que uma pessoa pediu ajuda para ela, né, para uma terceira pessoa, que ela queria, essa terceira pessoa queria pagar a conta de luz. E não era absurdo não, era 134 e pouco, 135 reais. É difícil, porque tem gente que não está tendo nem condições de pagar sua luz. Pode comprar um pão. Ou de ficar em casa, como muitos falam, hashtag fica em casa. E eu não estou dizendo que eu sou contra que você fique em casa, mas tem pessoas que não podem ficar em casa, não tem esse privilégio que você tem. Você também não tem culpa, você trabalhou, você estudou, você se esforçou, por isso você tem esse privilégio, eu entendo isso, não estou te condenando por isso. Mas não condene também essas pessoas que muitas vezes estão indo à rua procurar o pão de cada dia, vendendo, às vezes ele compra 4, 5 capas de celular para vender de manhã, para poder comprar uma marmita para jantar à noite com a família, às vezes ele, a mulher, mais 2, 3, 4 filhos. Procure entender também o outro lado. Não pense, quem está na rua não merece, não tem respeito e está contaminando todo mundo. Olha, eu tenho certeza que se eles pudessem estar em casa e o dinheiro cair na conta deles bonitinho, como você que é aposentado, ou você que é um funcionário público, ele gostaria de ficar. Tenho certeza disso, mas ele não pode. E tem pessoas também que têm nobreza, que tem uma coisa assim que fala, olha, eu não quero dinheiro de governo. Que bom que o governo se preocupa comigo. Eu quero é ganhar meu pão. Eu quero é suar e trazer ao final do dia o pão pelo suor do meu rosto e pelo labutar das minhas mãos feridas ou sujas de terra, porque eu fui lá e busquei. Isso enobrece os homens, isso enobrece a pessoa, o trabalho. Aqui, fazendo uma pequena digressão, saindo um pouquinho aqui da palavra, para depois a gente voltar, eu vejo o caso das pessoas que estão em penitenciárias. Penitenciária, a grande maioria das vezes a gente vê que não recupera as pessoas. Por que não recupera? Porque a pessoa passa o dia todinho sem fazer nada, pensando besteira. Ou então ele está só esperando ali para pegar o banho de sol. Quanto tempo você aí na sua casa não tem
esse prazer de pegar um banho de sol, ficar lá pegando o banho de sol da frente, sabe? Tal, depois de costa, pega aqui nas costas, sol, quanto tempo? E todo dia tem um futebolzinho para eles lá. Aí tem as refeições. Claro que a vida não é boa, eles estão presos. Você está entendendo? Mas coloca essa turma para trabalhar. Não, pastor, em penitenciárias tem trabalho, mas não é obrigatório. Quem não quiser não precisa trabalhar. Deveria ser obrigado todos trabalhar, agora de forma digna, lógico. Olha, nós vamos ali arrumar a estrada, a DR, vamos lá capinar, sai a turma capinando, limpa tudo. Aí vai chegando meio-dia, para todo mundo, vamos almoçar, almoço bonitinho, gostoso, 1h, 1h30 de almoço, como em qualquer lugar de trabalho. Ô, turma, deu a hora, bora, e capina de novo. Chega no final do dia, vai lá, dorme. Separa um dinheirinho para ele, entendeu? E vai diminuir a pena dele também. Quando ele sair de lá, ele tem um dinheiro que ele só vai ter acesso quando sair de lá. Para que quando ele saia de lá, ele não esteja sem dinheiro nenhum e vá roubar. Ele tem um dinheiro e ele aprendeu a trabalhar, ele tem uma profissão. Então, irmãos, não critique quem não está podendo ficar em casa. Entenda também a posição deles, porque eles muitas vezes não podem. Muitos deles perderam seus empregos, ou muitos deles eram autônomos, vendendo como camelô. Voltemos ao nosso tema principal, o lavrador. Mas mesmo essa pequena digressão não está fora do contexto, porque cabe aos filhos de Deus dar o exemplo e ir atrás daqueles que sofrem. Amém? O lavrador é o nosso Deus, como eu falei, a videira é o nosso Jesus, e nós vamos finalizar falando dos ramos, dos cristãos, eu e você aí que está me ouvindo. A palavra de Jesus, nos 3 anos de convívio, os purificou. Ali era necessário que os ramos fossem purificados. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Antes dela produzir, antes do ramo produzir, ele precisa ser limpo, purificado, e como eu falei muitas vezes, é um processo doído, doloroso. E o Senhor Jesus também no versículo de número 7 fala: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então, o nosso papel é andar em Cristo, com Cristo e por Cristo, andando em comunhão, em unidade com o Senhor, trazendo a Ele os frutos do Espírito e trazendo a Ele também as pessoas para o reino de Deus, pessoas que estão perdidas e pessoas que precisam ser salvas, libertas, curadas, transformadas pelo poder de Deus. Eu em vocês e vocês em mim. Olha o que o versículo 7 fala: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. É isso que a palavra fala, nos garante que Ele vai estar conosco, nos atendendo em nossas necessidades, em nossas carências. Mas veja bem, quando você está ligado com Cristo e Cristo com você, sendo um só, assim como o Pai é com o Filho e o Filho com o Pai, nós não vamos pedir nada que não esteja dentro da vontade do Senhor. Porque aí alguém pode estar deduzindo, então vou pedir uma Ferrari, então vai... Não é isso. Isso vai agradar a Deus? Para que Deus vai te dar uma Ferrari? Tem tanta outra coisa muito mais importante que você precisa, que Ele sabe que você precisa, e por isso Ele vai te dar. Então, você vai começar a pensar com a mente de Cristo. E quando você pede segundo a mente e o entender de Deus, porque a sua mente foi modificada pela palavra do Senhor. Vocês não são meus servos, mas meus amigos. Não deixe que a soberba os invada e os domine. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Mas muitas vezes quando a gente fala isso, né, meus discípulos, vocês serão meus e tal, muitas vezes em nossos corações como cristãos vem uma soberba. E nós acharmos que somos poderosos e tremendos e que Deus é conosco e dane-se o mundo, porque eu não me chamo Raimundo.
E não me segue que eu não sou novela, não me acompanha que eu não sou procissão, eu sou eu e Deus é assim comigo e o mundo é que se exploda. Veja os versículos de número 15 e 16. Acompanhe. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o que é que o Senhor está falando assim? Muitas vezes você tem uma pessoa, um amigo, e você fala, amigo, ou melhor, você tem um servo, vamos começar pelo seu, você tem um servo, faz o seguinte, pinta aquela parede, faz assim, faz assado e pronto. Acabou. E o servo não pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Ué, eu estou te pagando para fazer. Ou estou te ordenando a fazer, você é meu servo, faça. O amigo pode falar, amigo, eu gostaria que você me ajudasse, eu precisava pintar aquela parede, fazer aquilo. Mas por que você quer isso? Amiga, sabe por quê? Que a parede está muito suja, hein? O amigo, você explica. O amigo, você fala. O amigo, você conversa. O servo, você ordena. Então o Senhor fala, já não vos chamo mais servos, porque o Senhor não sabe o que faz o seu Senhor. Eu não tenho que dar explicações para o meu servo, mas tenho vos chamar de amigo, porque tudo quanto ouvis do meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha, o Senhor diz que nós somos amigos de Deus. Nós, amigos de Deus. Poucas pessoas tiveram esse privilégio, né? Abraão, chamado amigo de Deus. Então, poucos tiveram. Mas, para que a soberba não nos tome, veja o que o versículo 16 fala. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A primeira parte do versículo de número 16. Olha, não pensa que vocês são todos poderosos, que vocês são os caras, porque vocês foram e escolheram a Deus. Não, eu é que decidi escolher vocês. Você não tem valor nenhum intrínseco. Eu é que desejei com meu amor e com a minha graça tomar-te pela tua mão, te fortalecer, te fazer um filho meu, sabe, limpar, cuidar de você. Sim, porque Cristo nos escolheu. Para concluir, para fechar, nosso primeiro propósito é estarmos ligados a Ele. O galho cristão tem que estar ligado à videira verdadeira. Agindo, andando com Ele, segundo o propósito, e darmos frutos que permaneçam a fim de que o Pai seja glorificado. O propósito do cristão é glorificar o Deus que o salvou, que o libertou da escravidão, do pecado. Esse é o nosso propósito final. Mas a videira, assim como os ramos, não pode ter vida fácil. Estava estudando um pouquinho a produção, de uvas, e um homem estava falando sobre a questão da terra onde a videira era plantada. E aí o rapaz falou, e como é que é? Olha, a terra não pode ser muito boa para a videira. Aí ele falou, não entendi. Por que não? Quanto melhor a terra onde está sendo plantada, ela vai produzir mais frutos? Sim. Mas então não é bom? Não. Mas por que não? Não entendi. Entenda. Quando tudo favorece a videira e os ramos, quando tudo é muito fácil para ela, ela produz frutos, mas os frutos não têm doçura. Sabe por quê? Porque ela está bem alimentada e cuidada, os ramos estão bem, então ela não precisa se esforçar para trazer doçura. E por que é importante a doçura no fruto? Porque se ela não está numa terra extremamente boa, é uma terra suficiente, necessária para que ela cresça, para que ela produza, mas não a quantidade grande. Então o que ela faz? Ela pega, coloca mais açúcar, mais doce na fruta, para que o animalzinho venha, coma e defeque de repente a semente em outro lugar. Ou a abelha, vá, alguma coisa assim. Então ela
precisa produzir um fruto mais doce para que a sua semente seja levada para um outro lugar. Então, a sua vida, talvez você esteja falando, poxa, minha vida podia ser mais fácil. Deus é meu Pai. E Deus é dono do ouro e da prata, Ele podia facilitar a minha vida. Mas você produziria frutos ruins, amargos, e sem a doçura necessária para que você fosse mais além, levado mais além, para crescer mais ainda e produzir com qualidade, com doçura para o reino de Deus. Os últimos dias estão chegando, nós estamos vivendo momentos difíceis no mundo, no nosso país, na nossa sociedade. Cabe a nós fazer o diferencial, modificar a nossa sociedade através da palavra de Deus e nos preparar, porque a vinda do Senhor é certa, está mais próxima do que nós imaginamos. Eu abençoo você, irmão, irmã que está nos ouvindo, agradeço a sua atenção, está conosco até o final. Você pode estar nos seguindo nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos cultos de estudo nas quintas-feiras e nós vamos aumentar agora os nossos cultos com um novo local em que nós vamos estar ali gravando os nossos cultos. Amém? Então esteja conosco, nos acompanhe aí e também, por favor, dá um like aí, curta, manda para todo mundo aí, para os seus amigos, colegas. Se essa palavra falou com você, pode falar com mais pessoas, vai depender de você trabalhar para o reino de Deus para que os frutos cresçam. Curve agora a sua cabeça, quero orar, abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu trabalho. Senhor, eu quero agora, em Teu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoar cada vida aqui que está recebendo essa mensagem, recebendo essa palavra através desses meios de comunicação, Senhor. Que Tu possa abençoar, fortalecer cada um dos Teus filhos, da graça, direção, da sabedoria, para se conduzir no caminho da verdade. A Tua palavra é a verdade. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para sempre. Diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima oportunidade. Amém.